Olá, o programa Conexão Itajaí-Açu tem o apoio, patrocínio e a colaboração deles. Portonave, Porto de Navegantes, Univale, Universidade do Vale do Itajaí, Anfre, Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, Dalpet, seu amigo canino felino sempre saudável, Coringa, Sistemas Inteligentes de Segurança, Progestor, Contabilidade Consultiva, Procave Empreendimentos, Credifos, Cooperativa de Crédito e, claro, da Unifique Internet. Muito obrigado a todos. Olá, meus amigos do programa Conexão Itajaí-Açu, sejam bem-vindos para mais uma edição especial. Agora, em 2020, feliz ano novo para você, prezado internauta, rumo às 100 mil visualizações. Estou muito feliz com a nossa imensa audiência aqui em nosso programa Conexão Itajaí-Açu no canal do YouTube. Tá? Muita saúde, muita alegria e muita paz para vocês todos. E olha, eu retorno aqui ao centro de Itajaí, na verdade na esquina da rua Eurico Krobel com a Dr. Pedro Ferreira, bem aqui de frente à Praça Vidal Ramos, o Marco Zero, onde tudo começou em Itajaí. De frente aqui a nossa igrejinha Imaculada Conceição, né? Histórica, centenária. Na verdade, né, Rogério? Nós estamos aqui numa região centenária. Onde começou Itajaí, né? Onde começou Itajaí de fato, tá bom? E o programa de hoje vai falar sobre história. História do Brasil, história de Santa Catarina, história de Navegantes, de Itajaí, dos municípios que compõem aqui a costa litorânea da Anfre, porque vamos falar desse magnífico trabalho que eu tenho em mãos, que eu recebi do jornalista Rogério Pinheiro, meu amigo, um livro 1818, opa, o vento está batendo, 1818, a história da colônia criada por Dom João VI, que foi alvo de disputa entre brasileiros e portugueses, quando? No século XIX, há um bom tempo atrás. E o Rogério, brilhante jornalista, meu amigo de longa data, foi a fundo pesquisar. Eu sei que ele tem um grande apreço, valoriza muito as culturas açorianas, portuguesas. Ele tem uma ligação sensacional com Portugal, a exemplo do seu primeiro livro, a Ericeira. E o Rogério, com muito esforço e empenho, lançou esse livro recentemente aqui em Itajaí. Por isso o próprio Rogério Pinheiro, nosso jornalista amigo, que vem ao programa para falar sobre esse brilhante trabalho que você pode ter aí na estante da sua casa, nas escolas. Na verdade, trata-se de cultura, de história. E o nosso amigo jornalista Rogério Pinheiro está comigo aqui na praça para falar sobre esse belíssimo trabalho. E você é o nosso convidado especial. Seja bem-vindo, prezado internauta, que bom que você está com a gente e com o meu grande amigo jornalista Rogério Pinheiro. Nós que tínhamos nos encontrado no ano passado, em 2019, pontuamos uma entrevista e devido às correrias do final do ano, né, não conseguimos, mas agora ajustamos a nossa entrevista já em 2020. Desejando a você, Rogério, um feliz ano novo para você, para sua família, muita saúde, muito trabalho, muita paz. Um ótimo ano, ano 2020 para você, amigão. Agradeço para todos nós, né? Com certeza. Eu agradeço a participação, olá a todos, né? Agradeço a participação aqui no programa. E para falar um pouquinho do livro, né, do 1818, só para o pessoal em casa entender mesmo a história, o livro ele conta a história da Nova Ericeira, a colônia pesqueira fundada na Enseada das Garopas, hoje é o município de Porto Belo, mas naquela época englobava muitas cidades hoje do litoral catarinense, né? A colônia tinha uma área de abrangência desde Governador Celso Ramos, os Ganchos, e até a Barra Velha, uma área extensa do litoral. Bem extensa, né? Bem extensa. É uma colônia pesqueira, fundada em 1818. Vieram de Portugal, da Ericeira, por isso que dá o nome Nova Ericeira, mais ou menos 400 moradores, maioria pescadores, né? Vieram povoar essa região aqui, junto com o pessoal que já tinha em Santo Antônio de Lisboa. Aí eles formaram uma colônia pesqueira, uma colônia que era para explorar o potencial pesqueiro do litoral catarinense e do sul do Brasil. Então, era uma região despovoada, essa região aqui, era uma região atrasada economicamente, não tinha grandes investimentos. Então, teve um ericeirense lá, um português,
que era muito amigo do rei, né? Conseguiu a cismaria, conseguiu montar o empreendimento pesqueiro. Tinha potencial, tinha material humano qualificado, que eram os pescadores da Ericeira, tinham terras, tinha dinheiro para comprar barcos. Então era um empreendimento, não era só uma colônia para povoação, era um empreendimento pesqueiro que ia gerar empregos, que ia gerar renda, que ia gerar desenvolvimento para a região aqui. Isso em 1818, tá? Então há mais de 1 ano. 201 anos, 2 anos na verdade, 202 anos atrás. Então assim, imagine, esse empreendimento nessa época do ano, gerando essa quantidade de emprego, ia suprir o mercado nacional de pesca. Naquela época todo o pescado vinha de fora praticamente, vinha de Portugal. Sim. E ia suprir esse mercado. Mas o problema é que o negócio não foi para frente por causa de um obstáculo que é muito comum hoje para nós, que é a corrupção. Corrupção. Que já mais de 200 anos atrás já existia. Já. Na verdade, na Europa, né? Na Europa, sim, corrupção. Sim. A Europa tem 5.000 anos de idade, então a corrupção já existe há 1.000 anos antes. Sim. Que pena, né? Que tristeza isso, né? A tristeza porque tinha tudo para dar certo e acabou tendo pessoas que estavam ligadas à colônia que acabaram desviando dinheiro, né, do que era destinado para compra de barcos. Eles tinham o governo mandava para Santa Catarina muita grana por mês, dava para comprar no mínimo 2 barcos por mês. Olha, 2 barcos de pesca bons por mês, pagava o salário da manutenção dos pescadores, pagava o amparato administrativo, né, da administração da colônia. Naquela época o Uruguai também fazia parte do litoral do Brasil, né? O que enriquecia também a questão da prática da pesca. Imensamente. Era melhor esse aproveitamento. Só para ter uma ideia, Luciano, no século XX, no início do século XX, os japoneses fizeram um estudo pesqueiro e apontou o litoral do sul do Brasil como o local maior propício para pesca no mundo, com maior quantidade de peixes no mundo para pesca. E isso no início do século XX, né? Então não tinha barco de pesca, não tinha. Até hoje não tem barco. O setor pesqueiro não tem muito barco de pesca para pesca marítima, oceânica, né? Então é um atraso que começou lá no século XVIII, no século XIX, que podia ter dado começo, dar o arranque, e demorou mais ou menos 100 anos, mais de 100 anos, 150 anos para que o setor fosse se desenvolver. Adequado. Bom, você lançou esse livro, esse seu segundo trabalho, né? O primeiro foi a Nova Ericeira, recentemente aqui na livraria Catarinense do Itajaí Shopping, para vários participantes, né? Como você já bem reforçou, é um livro que conta a história da colônia criada na época por Dom João VI, que foi alvo aí de disputa entre brasileiros e portugueses no século XIX, né? O lançamento contou aí com uma sessão de autógrafos, bate-papo, são essas fotos aí que a gente está mostrando agora. Um livro de 180 páginas, como você bem disse na abertura do programa, traz os bastidores da criação da colônia Nova Ericeira em 1818 e a guerra que se travou entre brasileiros e portugueses pelo seu controle. Nessa obra você, Rogério, descreve muito bem os motivos que levaram ao fim da Nova Ericeira, que é considerado oficialmente o primeiro empreendimento pesqueiro do Brasil, como você reforçou. A colônia Nova Ericeira foi criada por ordem de quem? Dom João VI, no dia 25 de março, claro, de 1818. Aonde? Na Enseada das Garopas, hoje cidade vizinha aqui de Porto Belo, distante a 40 quilômetros de Itajaí, perdão, na verdade a Ericeira está distante quantos quilômetros de Lisboa? Quase a mesma distância, 35. Fizeram parte dessa colônia as cidades de Balneário Camboriú, Balneário Pissarras, Barra Velha, Bombinhas, Camboriú, Governador Celso Ramos, Itajaí, onde estamos, Itapema, Navegantes, Penha, Porto Belo e Tijucas. Na verdade, um extenso
litoral aqui da área catarinense. E voltando à temática corrupção, às vezes a gente não percebe, né? E muitas pessoas não acreditam, né? Brasil colonizado por portugueses, com todo respeito aos descendentes portugueses, né? Mas olhar por 200 anos atrás, que se misturou com uns mequetrefe aí, ó, brasileiro, ficou uma imagem negativa, né? Nessa questão peculiar. Porque o português veio aqui, tomou tudo. Mas isso não quer dizer que lá também na América do Norte, lá a Holanda, a Irlanda também não teve os seus, né, seus esqueminha. Outros países que foram descobertos por europeus também não teve seus, né, suas lava-jato aí, seus caixa 2, né? Mas infelizmente ficou essa questão da corrupção associada a Brasil e Portugal na política, que ainda permeia nos dias de hoje, né, Rogério? Muito, essa mancha, né? Muito. Então, assim, ó, o livro não é um show de horrores. Um livro, não é um livro de história, tá? É um livro reportagem. Ele foi feito com base em apuração jornalística. E assim, em 1818, para ter uma ideia, Luciano, tinha aqui em Santa Catarina um governador chamado Tovar de Albuquerque. Ele era português e tinha fama de ser muito corrupto e autoritário. Né? Ele era muito autoritário. O problema dele é que ele fez muito mais em obras do que os outros governadores antes. E isso acabou incomodando o quê? Alguns brasileiros em Desterro, um grupo político que tinha um discurso moral anticorrupção. O discurso dele era anticorrupção, moralista, conservador, né? Nossa. Então aí eles formaram esse grupo. O cara é top, hein? Formaram esse grupo para quê? Para tirar o governador corrupto, que desviava dinheiro, que tomava a terra dos outros, em cima desse discurso moralista. O governador foi tirado, foi criada a Nova Ericeira, foi investido muita grana na Nova Ericeira, e sabe, quando tem um negócio que tem muito dinheiro, cresce o olho tanto de portugueses como brasileiros. Era um grupo patriota, tá? Esse grupo catarinense era o grupo patriota. Catarinense, nacionalista, e tirou esse governador corrupto. O problema é que, quando eles tiraram o governador corrupto, eles aprimoraram a corrupção do governador. Eles não acabaram com a corrupção do governador, eles apenas sofisticaram o sistema, ampliaram o negócio que eles tantos criticaram. Tudo que o governador fazia de errado, o grupo começou a fazer também. Com chavos e artimanhas. Exatamente. E é tão controverso o grupo, que o grupo se dizia patriota, mas na liderança do grupo era dividido meio a meio. Eram 4 portugueses contra 4 brasileiros no mesmo grupo. Uhum. Quer dizer, de patriota não tinha nada. Né? Então o que era interesse era o desvio de dinheiro. Sim. Então, uma família específica, para ter uma ideia, em 2 anos foi enviado aí mais ou menos para o estado, para a província, que era na província na época, mais ou menos uns 300 milhões de réis, que é uma boa grana na época, era uma fortuna na época. E esse dinheiro nunca foi feito para comprar barcos de pesca. 2 anos depois que a colônia foi extinta, em 1824, uma família aqui catarinense começou a enriquecer subitamente. Um irmão de um senador catarinense aqui começou a adquirir barcos, navios de grande porte, né? Como se fossem navios de... De que cidade? De Desterro. Desterro. Né? Hoje Florianópolis. Esse irmão do senador, ele começou a comprar barcos, assim, sem explicação, porque ele não tinha renda, não tinha, né? E eram navios de médio e grande porte. São os navios de hoje. Uhum. E esse irmão, ele tinha um contrato milionário com o governo para transporte de mercadorias do Rio de Janeiro para Florianópolis, que era Desterro. Ele fazia esse mercado. E um detalhe, ele era tesoureiro do governo. Ele era secretário uma espécie de secretário de finanças na época. E trabalhava e tinha contrato milionário com... Legalmente era possível, tá, na época, mas moralmente não. Uhum. Moralmente era discutível, né? Então, o dinheiro dos barcos não sumiu, mas os barcos do irmão do senador apareceram.
não sei da onde, caiu do céu, ninguém sabe de onde veio o dinheiro, né? Então, esse irmão do senador, ele foi muito criticado duramente pelos jornais cariocas, né? Porque ele tinha contrato, ele fazia parte do governo. Ele acabou sendo, a pressão popular foi tão grande da opinião pública que ele acabou saindo do governo e os negócios dele acabaram até indo à bancarrota pela pressão, porque moralmente não era aceitável, tá? Agora você fazendo uma pesquisa como essa, Rogério, e voltando para o ano onde estamos, 2020, muita coisa mudou ou está mais ou menos tudo igual? Não. Infelizmente, nessa área a gente... Passaram-se 200 anos e quase está tudo igual, né? Tudo igual. Aí o brasileiro perde o otimismo. A gente está... A ideia de fazer a pesquisa em 1818, tu achasse, mudou muita coisa. As relações entre as pessoas, entre os poderes, a relação de poder, né, continua a mesma coisa. Porque as pessoas buscam não a desenvolvimento, distribuição de renda para as pessoas, né? Vou montar um negócio, ou vai ter um grande empreendimento que vai gerar emprego, que vai gerar desenvolvimento. As pessoas pensam primeiro em enriquecer. Agora, isso é a mentalidade da pessoa, da índole dela ou de uma nação? É cultural, eu acredito que seja cultural e vai passando de geração, né? O cara não nasce com aquela má índolezinha também, de surrupiar. Quando tem muita grana envolvida, quando tem muita grana, a pessoa já sabe, ninguém vai fazer falta se eu tirar 1.000 aqui, 2.000 ali, 3.000 ali. Aí não dá, né? Mas aí no final já tem 1 milhão de... E assim, a ideia do livro é que a gente está andando em círculos há 200 anos e a gente ainda não saiu do lugar. Que coisa. Porque a gente está discutindo a gente discute as mesmas coisas que o pessoal de 1800 discutia naquela época. Nem tudo são maravilhas. Também tem outros não. países aí, você deve ter pesquisado, que também, se não, foi pior a atuação, né? Isso faz parte, infelizmente, da cultura mesmo. Cultura humana. Agora, o livro traz algumas curiosidades bem interessantes, né? Quais são? Ele traz, por exemplo, uma é dos Lusíadas, né? O famoso livro do Luís de Camões, né? O livro, ele circulou, por incrível que pareça, a primeira edição do livro, assinado pelo próprio Camões, circulou em Desterro, Florianópolis, por 10 anos, Legal. entre 1830 a 1840, sem ninguém soubesse, né? Andou ali. E esse livro, ele foi dado por um imperador Dom Pedro II, quando ele fez uma viagem, a primeira viagem oficial a Santa Catarina foi em 1845. Dom Pedro veio para cá, visitou até as termas ali de Santa Maria da Imperatriz, teve em Desterro, né, e visitou. Nessa viagem de Desterro, o senador catarinense que eu cito no livro deu de presente para Dom Pedro II o exemplar raro, original, assinado. Dom Pedro II, que já gostava de literatura, já gostava de arte, imagina a alegria dele ao receber o livro assinado por Camões. Olha, né? Imagina a moral que o senador teve a partir daquele momento. Do Dom Pedro II receber de Camões o livro. O livro. Agora, aí o probleminha, aí tem um problema. O senador fazia parte desse grupo político. A outra versão da história mostra que tinha um padre em Desterro que veio fugido de Portugal e trouxe o livro. Esse padre entregou o livro para o senador, entregando para o senador entregar para o imperador, dizendo que foi ele que entregou. Falei assim, não, eu estou dando aqui para o senhor um livro, né? O senhor entrega para o imperador para mim? Aí diz que fui eu que entreguei, que é o padre, né? Aí o senador pegou o livro. Não, pode deixar, amigo, pode deixar que eu entrego, eu digo que foi você. O problema é que o senador, quando entregou o livro, ele não disse que o livro era do padre. Ai. Queria ganhar moral em cima, né? Ele disse que era dele. Ganhou direto do Camões. Camões. Pra acabar, né? Quando o imperador recebeu o livro, o senador
senador acabou tendo muitas vantagens, né? Abriu as portas dele para o palácio. Outro personagem muito importante da cultura, da história que você retrata, é a questão da participação de José Bonifácio de Andrada e Silva no processo da criação da Nova Ericeira. Teve um papel fundamental no livro também, né? Teve. É assim, a vinda de José Bonifácio para o Brasil em 1809 é pouco estudada e eles têm pouca relevância, porque o que o pessoal conta mesmo a história é a participação dele no movimento de independência. José Bonifácio de Andrada e Silva era santista e hoje é considerado o pai, é o patriarca da independência, né? O cara que colocou a mão na massa, né? Fez andar o processo de independência do Brasil. Bem mais até que do próprio Dom Pedro I. Uhum. E então, o livro, eu conto a história. O José Bonifácio, ele teve envolvimento, ele visitou Santa Catarina antes da viagem para Portugal, né? Em 1783. E ele tinha muito envolvimento com a pesca. Poucas pessoas conhecem a história do envolvimento. Ele tem um estudo pesqueiro, José Bonifácio, e tudo indica que ele pode ter influenciado o fundador da Nova Ericeira a montar esse empreendimento pesqueiro em Santa Catarina. Então, assim, em 1812, quando José Bonifácio estava em Portugal, ele pediu para voltar para o Brasil. Ele era funcionário público lá, mas ele fazia os pedidos para que voltasse ao Brasil e mantivesse o seu salário, né? Para não perder o salário. Ele era funcionário público e ele pediu para voltar. Ele pediu para dar a capitania, na época era a capitania de Santa Catarina, para ele administrar, e entre os atributos estava a pesca. Uhum. Então ele tinha o interesse de ir para Santa Catarina, ele tinha o interesse de trabalhar com pesca, porque ele gostava muito de pesca, ele gostava muito do mar. Santista, né? Então estava envolvido. Então tudo indica que o José Bonifácio teve um papel importante na criação da colônia, uma base teórica ali da formação, e tudo indica também que ele tenha vindo junto com os colonos em 1819. Ele tenha pegado carona com os colonos em 1819. Né? E teve um caso depois que a Nova Ericeira foi extinta, que os pescadores eles foram expulsos das suas terras. Tá? Eles foram expulsos desse grupo político. Sim. Eles foram expulsos. E teve um pescador que foi para o Rio de Janeiro embarcar. Sabe, a realidade do pescador em 1818 para hoje não mudou muito. Na época, o pescador tinha que sair de Porto Belo para ir para o Rio de Janeiro para embarcar. Aí o que ele deixou? Eu vou com a minha família para o Rio de Janeiro, vou embarcar, já que a colônia acabou, eu vou fechar minha casinha aqui, eu vou fechar ela aqui e vou embora, lá para lá, né? O problema é que ele fechou a casa aqui e o pessoal tomou a conta da casa. Aí ele apelou na justiça. Ele apelou na justiça, não, eu não abonei na minha casa, eu não abonei na minha casa, eu fui para lá para trabalhar. Quem deferiu o pedido dele foi o José Bonifácio. Uhum. Por que o José Bonifácio? Ele era ministro e o José Bonifácio conhecia a realidade de um pescador. Né? Então, essas pessoas humildes que vieram de Portugal, Luciano, para ter uma ideia, quando terminou a colônia, eles foram, voltando ao assunto da expulsão, eles foram escorraçados das terras, que eram deles, escorraçados. E eles acabaram se dispersando, né? Uhum. E no final das contas, eles acabaram ganhando fama de vagabundos, de ladrões. Não eram tempos fáceis também, né? Não tinha tecnologia, não tinha... As pessoas não... 200 anos atrás? E esse pescador que apelou era o único que sabia... Tinha um pouco de instrução, o restante não tinha. Ô Rogério, a gente pode ficar falando aqui... Muito, né? Muitas horas, porque tu transmite de uma forma muito tranquila, muito profissional. E quem entendeu do assunto, quem pesquisou a fundo mesmo, então, olha, parabéns pelo trabalho. Tem uma foto aqui, ó, essa foto aí do Dom Pedro II cochilando, é muito engraçada, né? Essa foto dele. É uma caricatura. Uma caricatura, né? É que assim, na época, quase no final da República já, né? Que o Brasil estava passando por vários movimentos e o imperador
tava cochilando. Cochilando, nem aí. Nem aí. E outra foto legal é essa aí do livro Lusíadas, um livro raro. A Biblioteca Nacional guarda um exemplar da primeira edição dos Lusíadas, escrito por nada mais nada menos Luiz de Camões, impresso sabe quando? 1572, meus amigos. Olha só, para realizar esse trabalho belíssimo de 180 páginas, o Rogério produziu, na verdade, um livro-reportagem. Foram analisados mais de 10 mil documentos entre registros paroquiais, periódicos, artigos e livros. Em Portugal foram realizadas pesquisas em loco no arquivo da Torre do Tombo em Lisboa. Você esteve lá, né? No arquivo público Dom Pedro V, em Mafra e de Santa Casa de Misericórdia, na Ericeira. Aqui no Brasil, pesquisas foram centradas nos arquivos públicos do estado de Santa Catarina, na esfera municipal de Florianópolis e municipal aqui de Itajaí, além do acervo digital da Biblioteca Nacional de Hemeroteca Catarinense. Quanto tempo? 10 mil documentos? É um trabalho assim de 10 anos, né? De quase 10 anos. 10 mil documentos em 10 anos. Mais ou menos, 9 anos, 10 anos. Mas assim, não seguidos, né? Eu parar um pouquinho, deixar de lado, depois para tocar tudo. É um livro reportagem, mas com uma linguagem simples, tá? Sim, isso que é bom. Bem adequada. Os estudantes entenderem. Ele tem conteúdo e tem história. Então ele tem... ele é um romance policial, infelizmente. Um toque de corrupção. Ele era um livro de história, mas acabou se transformando num romance policial, porque tem pessoas que são corruptas, né? Mas ele traz muita curiosidade, é de uma maneira bem simples, bem agradável de ler, assim, começo, meio e fim. Não cansa. Eu escrevi em dinâmico, em ritmo de thriller mesmo, né? Então assim, para chamar atenção. E ter conteúdo. A minha preocupação é ter conteúdo e ter história. Ok. Porque não adianta só ter conteúdo, porque fica uma coisa maçante, desgastante de ler. Com certeza, um exemplar aí para estar nas universidades, nas escolas. Com certeza. Quem quiser adquirir o livro, ele está disponível na Livraria Catarinense do Itajaí Shopping e do Balneário Shopping. Ou comigo também, quiser o contato. Aqui no rodapé do vídeo, o seu telefone de contato. Sim. E o seu e-mail de contato. Isso, comigo direto, né? E já pode adquirir. Um livro, como disse, que conta uma história que poucas pessoas conhecem, né? E infelizmente a gente não é uma história muito agradável, né? Você está de parabéns pela pesquisa. Mas é uma história necessária para a gente conhecer um pouquinho, conhecer a realidade de hoje, né? Apesar de estar falando de 200 anos, mas é muito atual, é muito atemporal. Sucesso de garantia para o futuro, né? Tomara que a gente não está discutindo isso há 200 anos. Exatamente. 200 anos. Bom, Rogério Pinheiro é jornalista formado pela Univale, Universidade do Vale do Itajaí, é paulista da cidade de Guarujá, em São Paulo, mas reside aqui na região há mais de 20 anos, hoje reside em Navegantes. Já trabalhou em jornais e rádios do litoral norte catarinense, é autor do livro A Nova Ericeira e dos documentários Ericeira, Um Mar de História e Navegantes. Trabalha atualmente como produtor cultural, pesquisador e editor independente. Só para ter uma ideia, meus antepassados da minha mãe é Itajaí e do meu pai é de Porto Belo. Então assim, eu fui para Santos, para o Guarujá, por quê? Para os pescadores. Tudo envolve o mar. Meu pai é pescador também. Então, assim, eu sou mais catarinense do que paulista, para ter uma ideia. Tá aqui, minhas origens. Né? 1818. Aprecie a leitura, você vai se encantar, com certeza. Um pouco aí da história Brasil-Portugal, relação Portugal-Brasil e Santa Catarina, nossa região aqui no litoral catarinense. Um trabalho magnífico, traz e parabéns. Obrigado. Já está pensando em uma outra obra? Um terceiro trabalho? O livro vai ser lançado em Portugal em maio, tá? A gente tem uma previsão de maio, mas a gente está pensando em alguma coisa no ano que vem e tem novidades para esse ano, né? Para 2020. Né? Conte com o nosso apoio. Um feliz 2020 para você. Para todos nós. Né? Com certeza. Muito bem, eu e o Rogério encerramos o programa de hoje, desejando a todos uma ótima semana pela frente. E eu volto semana que vem, se Deus quiser, assim, lhe a desejar. Lembrando aqui, na Taja Vermelha, clique em cima, inscreva-se em nosso canal, rumo agora a 100 mil visualizações. Obrigado pela audiência e até breve.
Faz tempo que nós conhecemos você. Agora, a gente quer que você também nos conheça. Sorria. Há 20 anos, nós somos a Coringa. Esta maçã vai viajar milhares de quilômetros. E para chegar fresquinha a outro lugar do planeta, vai passar por muitos caminhos. A infraestrutura e a tecnologia da Portonave ajudam isso a acontecer. Afinal, somos um terminal portuário privado que busca a cada dia a própria superação para entregar satisfação em todos os continentes. O compromisso de qualquer profissional da área veterinária é promover a saúde dos animais. É por isso que eu sempre recomendo alimentos Dalpet. Ela é uma linha completa para cães que possui ricos ingredientes. É fácil de perceber por que Dalpet é tão recomendada. Veja no verso da embalagem e compare as altas e ideais concentrações de proteínas com as outras marcas. Faça o teste com seu cão. Dalpet é de alta qualidade e você não paga mais por isso. Dalpet, à altura das grandes marcas, por um preço justo. O mundo precisa de novas ideias. O mundo precisa de você para fazer elas acontecerem. Venha estudar na Univale, uma das melhores universidades da América Latina, segundo Times Higher Education. São 80 cursos de graduação e os mais qualificados professores do estado. Seja a diferença. Univale. Inscrições abertas.